dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor. Dirigi os passos meus, em vós espero, ó Senhor. Ele guia o bom caminho, quem errou e quer voltar. Ele é bom, fiel e justo, Ele busca e vem salvar. Eis o tempo de conversão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou os seus pais? Jesus respondeu: Nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito a lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Este homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas.
De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: é maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é um pecador. Então ele respondeu: se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: o que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: eu já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem: espantoso, vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo. É aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, um bom dia, graça, bênção e paz. É domingo, dia do Senhor, o quarto domingo deste tempo da Quaresma, tempo em que somos chamados à conversão, tempo de deixar-nos iluminar, conduzir pela luz de Deus, que é Jesus Cristo, que é a sua palavra que nos salva. O Evangelho de hoje nos fala da cura de um cego, que, obedecendo à palavra de Jesus, vai lavar-se na piscina de Siloé e recupera a sua visão. Diante deste gesto de Jesus, o Evangelho também nos narra situações de recusa, o fechamento dos fariseus que não aceitam o testemunho de Jesus, o medo daqueles pais que não assumem ter um filho que antes era cego e agora vê, o comodismo, o preconceito de tantos outros. Meus amados, Jesus é a luz do Pai
que brilha na escuridão do mundo. Deixar-nos guiar por Jesus, deixar-nos iluminar pelo Senhor, significa romper com tudo aquilo que em nós é sinal de escuridão, é sinal de pecado, é sinal de trevas. A luz de Cristo, que veio para nos salvar, brilha nos orientando no caminho da salvação. Assim como aquele cego, nós devemos sempre ser obedientes à palavra de Deus, revelada em Jesus, na certeza de que, vivendo esta palavra, nós também seremos livres da nossa escuridão, das nossas cegueiras espirituais, para de fato podermos enxergar bem a ação de Deus e testemunhar no mundo a sua bondade, a sua misericórdia, a sua paz. Percorramos o caminho daquele cego que, curado por Jesus, aceita, abraça a fé. Eu creio, Senhor, eu creio. À semelhança deste homem, disponhamo-nos a caminhar com o Senhor, que, abrindo os olhos do nosso coração, nos revela o coração bondoso do Pai. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sua casa, sua família, traga-lhes a paz e permaneça para sempre. Um abençoado domingo, uma santa quaresma. Senhor, nesta quaresma, tempo de mergulhar no meu interior, de revisão e de conversão, ensina-me a descer sempre mais até onde Tu te encontras, o meu coração. Como descer até aí? Pelo silêncio, encontrando tempo para rezar, pela leitura da Tua palavra que tanto me quer dizer, pelos sacramentos, especialmente a confissão e a Santa Missa, também pela aceitação das contrariedades, o peso das circunstâncias e da monotonia da vida, com os olhos postos em Ti. Senhor, Tu que estás no meu íntimo, ajuda-me nesta quaresma a fazer uma viagem ao meu interior, para ir me encontrar contigo. Amém. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor. Dirigi os passos meus em vós espero.